Ok, boa noite então para todos, para quem vai estar nos assistindo aí, a gravação. Deus esteja concedendo saúde e paz a todos. Amém. Todos bem-vindos para a nossa 7ª aula. Olha, estamos avançando, hein? Já estamos no meio do nosso curso aí. Graças a Deus por isso. Falaremos hoje a respeito da salvação, uma dádiva de Deus. Falamos um pouco, né, na aula passada sobre a segunda volta de Jesus e talvez uma pergunta que a gente precisa fazer para nós, né, as pessoas precisam se fazer, né, essa pergunta. Jesus virá, Jesus voltará. E aí, eu estou pronto para esse dia? Será que eu me enquadro naqueles que serão salvos? Será que qual é a minha condição quando Jesus vier? Quando estar diante de Jesus, qual é a minha condição? Será que eu serei aceito ou será que eu serei rejeitado? Será que eu irei desfrutar da salvação, da vida eterna? Ou será que eu serei lançado no fogo? É uma pergunta muito séria. E a gente precisa parar e pensar muito bem nisso, né? Porque é a nossa salvação que está em jogo. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa era num velório de um parente, e às vezes as pessoas oram, né, para a pessoa que se foi ali, fazendo algumas orações, mas a mensagem talvez mais principal que deve ser feita nesses momentos, né, é para as pessoas que estão ali em torno, não para a pessoa que já se foi, porque ela já se foi, né? Não há nada que a gente possa fazer mais. Tudo depende de Deus, né? Mas há uma mensagem que precisa ser falada às pessoas. Então, eu fiz essa pergunta, né, para a pessoa. A gente conversando alguns assuntos ali a respeito de Deus, né, da Bíblia. Eu perguntei: você está preparado para quando Jesus voltar? A pessoa ficou meia muda, não soube responder, né? Então, olha, então alguma coisa precisa ser consertada, né? Muitas coisas precisam serem consertadas. E eu digo isso até mesmo em nós, como cristãos, como aqueles que aceitaram a Jesus diariamente. Se a gente não se policiar, se a gente não vigiar, se a gente não ficar atentos, né, pode ser prejudicial. Então, precisamos estar sempre atentos a isso. E é um assunto muito importante, porque esse é o plano de Deus. Então, esse assunto sobre salvação vai ser muito recorrente ali no decorrer dos evangelhos, né? Os próprios 4 evangelhos, a partir de Atos, nas cartas que são escritas às igrejas. Então, o assunto primordial, né? Para as igrejas. E precisa ser para nós também. Então, será que nós estamos preparados para esse dia? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Espero que dê certo. Tá passando aí? Passou a tela? Sim, tá ok. Ok. Deixa eu só mudar um pouco a minha telinha aqui. Ok. Então, a salvação, uma dádiva de Deus. É um presente mesmo, né? A salvação de Deus. A Bíblia, então, ela diz que Cristo morreu por nós. Esse foi o plano de Deus. Lembra que nós estudamos que Deus criou o homem, né, Adão e Eva, lá no princípio. Eles pecaram, eles foram separados de Deus, mas Deus, no decorrer da história, né, dos judeus, dos israelitas e em Cristo, o plano de Deus agora é trazer as pessoas de volta para Ele. E isso só é possível, né, foi possível na época, e só é possível para nós, aqueles que se achegam a Jesus. Então, Cristo morreu, foi o sacrifício perfeito de Deus para tirar os nossos pecados, para que nós nos reconciliássemos com Deus. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2,
Algumas passagens vão estar escritas aí, tá, na tela. Outras a gente vai ler. Essas que vão estar escritas, vocês podem conferir se vocês quiserem, ou vocês podem confiar na gente aí e pode crer que é a passagem, tá? Correta. Só vai depender da versão que você está usando. Mas lá em 1 João, capítulo 2, versículo 2, vai dizer que ele, Jesus, né, é a propiciação. Esse em azulzinho aí, conciliação é só o significado, tá? Então, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, todo o mundo. Pensa, no mundo inteiro. Quantos bilhões de pessoas não existem? Todas essas pessoas têm a oportunidade de terem os seus pecados perdoados graças ao único sacrifício de Jesus. E que Deus quer que todos sejam salvos. Deus deseja isso? Deus deseja que todos sejam salvos? Com certeza, né? A passagem de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, vai dizer assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas qual verdade? Aonde se encontra essa verdade? O que vocês acham? Onde nós podemos encontrar essa verdade? Em Cristo. Em Cristo. Somente em Cristo. Não é mais em Moisés. Não é mais nos profetas antigos. Mas tudo se resume agora apenas ao Filho de Deus, que é Jesus. Mas e aí? Será que todos os homens vão ser salvos, né? Vocês acham que todos vão ser salvos? Quando Não. fala homens aqui, quando fala homens, não é só homens, tá? É homem e mulher. Não. Não serão. Vamos ver o que Jesus fala. A gente já leu essa passagem, né? No início, a gente até usou essa passagem para fazer algumas perguntas para o texto, mas lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21, Jesus vai falar: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mesmo pessoas que se acham religiosas, pessoas que às vezes têm um conhecimento da parte de Deus, precisa estar muito atento. Será que apenas essa expressão Senhor, Senhor, as pessoas que falam de Deus, que falam de Deus, que falam de Jesus, isso é suficiente para ter a salvação? Não, não é salvação. Tanto que Jesus vai falar: muitos naquele dia me dirão, mas Senhor, nós expulsamos demônios, falamos em teu nome, fizemos maravilhas. Isso não é suficiente. Para Deus, não. Para os homens, até pode ser. Para o ser humano, isso pode surpreender, né? Quem não conhece, muitas vezes, o caráter das pessoas, pode surpreender. As pessoas falando e talvez realizando alguns sinais. Cuidado. Porque isso não surpreende a Deus. Não surpreende a Jesus. Jesus vai ser muito bem claro: aquele que faz a vontade de meu Pai. Conforme um texto que nós lemos, lá na Transfiguração, qual é a vontade de Deus? Ouça o meu filho. Não é isso que Deus fala? Quando aparece Moisés e Elias ali, esse é meu filho amado. Ouça. A ele ouve. Então, a vontade de Deus é para que nós estejamos com os ouvidos abertos a Jesus, para ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Então, apenas falar ou viver uma vida religiosa, né, perante as pessoas daqui, não é suficiente.
embora Deus ofereça salvação a todos, o homem deve fazer a sua parte para aceitar o presente de Deus. Então, a preocupação individual, principal do indivíduo deve ser o que é preciso fazer para alcançar a salvação. O que nós precisamos fazer para alcançar a salvação? Podemos dizer que nós não podemos fazer nada, mas precisamos fazer algo, né? É uma pergunta com uma resposta meio assim. Eu não preciso fazer nada, mas eu preciso fazer algo. Por quê? Primeiro, a salvação é totalmente de Deus, é totalmente pela graça e misericórdia de Deus. Mas e a nós, seres humanos? O que compete a nós fazer? Né? Vamos ver. A aceitação por parte do homem, né, do ser humano, envolve uma entrega total e não parcial. Eu vou aceitar Jesus, mas eu vou continuar com a, a minha A rotina. página não chegou. Não virou? Não, agora. Foi? Foi. Então, a aceitação, ela precisa ser integral, total, não pode ser parcial. A Bíblia nos ensina que a salvação exige do homem uma entrega incondicional. Ou seja, não sou eu que vai dar algumas condições para aceitar a Deus. Eu preciso, e só, eu preciso aceitar o plano de Deus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, deixa eu ver. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deu alguma condição aqui? Se for possível? Se tiver como? Não. Tome a sua cruz e siga-me. Direto. Então, sendo incapaz de salvar a si mesmo, o homem precisa entregar-se ao Salvador, que é Jesus. E essa entrega exige que Cristo seja colocado acima de sua família, de amizades, de lucros financeiros, sobretudo. Tudo que nós temos em nossas vidas, se Cristo não for prioridade, fica difícil, né? Lá em Lucas, capítulo 14, vamos abrir essa passagem. Lucas 14, 26. Maria Elisa, pode ler para a gente? É isso aí, Maria Elisa, vamos ler. Você está me trollando, hein, Maria do Carmo? É isso aí, ó, é isso aí. 14, verso 26. 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não quer dizer que nós não devamos amar, né, nossa família. Mas nós precisamos colocar Jesus acima. Ou seja, nada, nossa família, nosso trabalho, nossos bens materiais, não pode interferir, não pode atrapalhar a nossa relação com Cristo. Quando isso acontece, eu estou colocando outras coisas acima de Deus. Então, Jesus não está dizendo para você abandonar a sua família, não é isso. Mas você precisa colocar Jesus acima de todas as coisas. Nada pode te interferir nessa relação. Não pode, porque Jesus foi tão bondoso que tirou a barreira da inimizade que existia entre judeus e gentios. Então, nós não podemos colocar barreiras para que nos impeça de chegar a Deus agora.
porque Jesus já tirou. Então, toda vez que eu priorizo outras coisas, eu estou colocando essa barreira novamente, né? Então, Jesus quer que o seu coração esteja aberto, livre para ele. Jesus aconselha ao homem que calcule o preço da salvação. Vamos ler essa passagem. Caco, você pode ler para a gente? Lucas 14, do 25 ao 33. Ok. Lucas 14, 25 ao 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, a esposa, filhos, irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem zombem dele, dizendo o seguinte: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uma boa passagem, né, Caco? Sobre, de fato, avaliar, calcular, né, a vida do cristão. Uma das coisas que antigamente eu ficava pensando, porque a gente, quando começa a ler, estudar, no começo a gente às vezes tem uma visão, mas quando a gente começa a perceber as palavras e o sentido das coisas, a gente começa a ter uma percepção melhor. E a minha visão, que às vezes muita gente no passado, como eu também, isso aqui tem que calcular antes, né? Quer dizer assim, não, antes de você assumir ser cristão, você tem que ver se vale a pena, você tem que ver, né, o compromisso que você vai assumir. Não, não é isso. Não é esse o sentido. O sentido ele está falando é o seguinte: da mesma forma que você faz quando vai realizar alguma coisa, como construir algo, como iniciar um trabalho, tudo você planeja. A mesma coisa você vai fazer. Não é para você pensar e escolher, é para você fazer. Então, quando você começa um compromisso com Deus, porque esse é o propósito da nossa vida, é voltar para Deus. Então, quando você faz isso, você faz planejando, você faz calculando para não fazer errado. A questão é essa. Não é para você ficar pensando se você vai ou não. Não, agora não é hora. Não, não tem isso. Deus não vai ficar esperando 10 anos da sua vida para você decidir fazer a coisa certa. Entendeu? Essa é a questão, a gente entender isso. A gente precisa saber que, da mesma forma que a gente faz no mundo, na nossa vida, né? Essa é a ideia. Você planeja tudo na sua vida. Ué, por que você não vai planejar a sua vida com Cristo? Né? Ué, você coloca as coisas da sua empresa, você monta uma empresa, você coloca ela lá em primeiro lugar na sua vida para você deixar ela lá no patamar, atingir os objetivos. Como é que você faz com a sua vida cristã? É da mesma forma. Né? É a ideia que ele está falando, colocando para a gente. A minha visão é essa. A minha visão é essa. De fato, acontece muito, talvez algum de vocês conheça alguém que já passou por isso, da pessoa se aproximar de Cristo por empolgação, por entusiasmo, né?
Eu queria achar uma outra palavra, não me encontrei agora. Mas não é assim. Ou por emoção, né? Às vezes pela emoção. Infelizmente acontece muito isso. A pessoa, por um apelo emotivo de alguém, aceita, vai seguir a Jesus. Não estou falando que isso vai dar errado, não é isso. Mas a pessoa não avalia. Como o Caco falou, não vai assim, sem ter uma preparação de fato. Ela não entende. Não Sim, tem um estudo, mal conhece a palavra de Deus. Mal conhece o plano de Deus, que Deus tem. Então, é necessário, de fato. Por quê? O que Deus tem para nos dar, como fala aqui, quem considera o grande valor da salvação, verá que a parte desempenhada pelo indivíduo é muito pequena. Então, assim, será que nós precisamos avaliar mesmo? Sendo que o benefício que eu tenho é muito grande. Se você recebe alguma proposta muito boa, vamos colocar uma proposta de trabalho. Você recebe uma proposta de trabalho muito boa. Muito boa. Você vai ter um bom salário, poucas horas de trabalho, você vai poder ficar junto com a sua família, na sua cidade. Poxa, eu acho que eu não penso duas vezes. Eu quero. Então, se a gente pensa nesse lado, no sentido material, físico, a gente precisa avaliar muito o quão maior ainda é a recompensa que é a salvação. Romanos 8:18, vamos ver o que fala lá em Romanos 8:18. Milena, pode ler para a gente? Posso sim. Romanos 8:18. Isso. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Amém. Então, nós teremos uma grande recompensa, né? Um grande prêmio. É a glória em que nos será revelada. Então, nem sofrimento pode nos atrapalhar. O Caco falou sobre a pregação de domingo e falou um pouco sobre isso, que os sofrimentos, eles vão passar, vão ser curtos, né? Comparado com a eternidade. Então, será que eu preciso realmente avaliar? Isso é um presente maravilhoso, ninguém pode recusar. Quando ouve isso, quando de fato tem um coração aberto, os ouvidos, a mente aberta para ouvir o Evangelho de Jesus, né? Então, é muito valioso. A pergunta, então, é a seguinte: de que modo podemos nos entregar completamente a Cristo e receber a salvação? Nós vamos ver 5 passos, tá? 5 passos. Qual é o plano da salvação? Estão vendo aí? O plano de Deus para a salvação do homem. Então, o plano de Deus, ele exige obediência, ok? Isso vai ser ensinado por Jesus nos evangelhos. Vocês estão vendo a relação dos evangelhos aí, a João, Marcos, Mateus, e vão ver que essas ordens foram obedecidas pelos discípulos, ok? Primeiro, crença ou fé. A gente até poderia atribuir aí ao ouvir. A gente vai ver uma passagem lá de Romanos que fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas vamos considerar a crença da pessoa ao ouvir. Vamos colocar ela como o primeiro passo. Porque há muitas pessoas que ouvem, mas não fazem efeito nenhum, né? Então, vamos colocar o primeiro passo, que é a fé. Assim que você ouve o Evangelho de Jesus. E lá em João, capítulo 3, versículo 16 e o 36, Klaus, você pode ler essa passagem para a gente? João, capítulo 3, versículo 16. É uma passagem que é muito conhecida.
né? E depois você lê o 36, tá? O 16 e o 36. A fé e o julgamento. Com efeito, Deus tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho unigênito, para que não morra quem nele crê, mas tenha a vida eterna. Isso. Aí No pula lá 36. para o 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que recusa crer no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a cólera de Deus. Isso. Ou a ira, né? Permanece a ira de Deus. Então, o 16 e 36, ele é bem específico, né? O 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho, né, por nós. Mas precisa haver uma crença. Precisamos crer nisso. O 36 vai reforçar: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, Cristo é a única solução para desviar a ira de Deus sobre nós. Aqueles que não aceitam a Jesus, a ira de Deus ainda está sobre ele. Não é isso que o texto fala? Permanece nele, aquele que não crê, mas aqueles que crê no Filho de Deus, ele já tem a vida eterna. Mas é somente crer? Tem muita coisa ainda relacionada a isso, né? E a gente vai ver que lá em Atos capítulo 8, versículo 37, isso lá em Samaria, quando houve a pregação do evangelho naquela cidade, lá no 37. O texto vai dizer assim: disse Filipe. Depois vocês podem ler todo o contexto, tá? Filipe lá em Samaria pregando o evangelho. E muitas pessoas ficaram admiradas com o poder que Filipe tinha, né? E eles creram no evangelho. E Filipe, aliás, deixa eu ver aqui esse contexto. Aliás, aqui é o eunuco. Não é lá em Samaria, não. Samaria, eu acho que é o capítulo 9, né? Acho que lá em Samaria, eu acho que é o capítulo 9. Aqui é o eunuco. Era alguém que estava passeando com a sua carruagem, indo para Jerusalém, ou voltando de Jerusalém. E Filipe aparece lá, e ele estava lendo Em qual o evangelho. livro? Atos. Lá em Atos. Em Atos. Atos, capítulo 8. Ele estava voltando. Lá no versículo 28, ele vai falar de volta para casa. Vamos ler lá do 28, Atos, capítulo 8. O 27, ó, volta um aí. Atos 8, 27. Vai dizer assim: ele se levantou e partiu. Isso é Filipe, tá? Acharam aí? Achou? Acharam? Aí vai dizer assim: ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura.
Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a algum lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É uma bela passagem, né? Isso mostra também que, às vezes, a pessoa, ela é uma pessoa religiosa, como esse eunuco era, porque ele estava indo, ele foi adorar a Deus. Ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele não compreendia o que estava lendo. Então, era necessário que alguém explicasse, né, o sentido daquela passagem. Então, começando com aquela passagem, o que Filipe fez? Ele não continuou lá em Isaías. Ele foi para quem? Foi para Jesus. Ele mostrou as boas novas de Jesus. Porque as boas novas de Jesus é o cumprimento dessas profecias. E com certeza, o Filipe falou do batismo aqui. Porque senão o eunuco não falaria: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então, Filipe falou: ó, nada te impede, se você crê de todo o seu coração. Então, ele foi batizado. Então, o ensino de Jesus, que a gente vê agora em Atos sendo praticado, sendo obedecido pelos discípulos. Mas e aí? Se a gente lê apenas essa passagem, a gente não vai falar sobre o arrependimento, mas precisa do arrependimento. Porque lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Maria Elisa, pode ler para a gente? Marcos 1, versículo 15. Só um momentinho, deixa eu achar aqui. Marcos 1, 15. Isso. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso. Arrependimento. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Está vendo as duas palavras sendo associadas juntas aqui? Crença e arrependimento. Se eu ler apenas uma passagem que fala de crer, eu vou falar, não precisa de arrependimento. Mas quando eu junto as passagens para falar sobre isso, nós vamos ver que elas estão ligadas, né? O arrependimento e a crença e a fé. E lá em Atos, capítulo 2, na pregação de Pedro, né, a gente viu isso sendo cumprido sendo obedecido pelos discípulos. Abram lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. Acharam aí Atos 2, 38? Ô, Caco, lê para nós aí, por gentileza. Tá bem? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja então batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom do Espírito Santo. Isso. Então, isso foi obedecido, né? Jesus falou lá em Marcos, sendo obedecido agora pelos discípulos lá em Atos. Essa questão do dom do Espírito Santo a gente vai ver mais para frente, tá? O significado. Precisamos também confessar. A confissão também está
ligada a esses atributos aí. Atos 8, 37, a gente não vai ler, que a gente já leu, que é a história lá do eunuco, né? Que ele confessou Jesus. Lá em Mateus, capítulo 10, Milena, pode ler para a gente? Mateus, capítulo 10, 32 ao 33. Posso sim. Só um minutinho. Mateus 10, 32 e 33. Isso. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está no céu. Obrigado. Confessar. Precisamos confessar publicamente que nós servimos, que nós obedecemos, que nós cremos em Jesus. Se eu não confessar isso, se eu negar, quando eu não confesso, eu estou negando, né? Isso é automático isso. Quando eu não confesso, eu estou negando. Então, o que vai acontecer? Deus, Jesus, negará essas pessoas diante do Pai. Haverá uma segunda chance para mim, para aqueles que negarem a Jesus? Não haverá segunda chance. Não haverá. A condição é agora, né? Não é depois. Batismo também está relacionado à salvação. Lá em Atos 2:38 nós lemos, né, a passagem que aí precisavam se arrepender e serem batizados e receberiam o dom do Espírito Santo. Mas isso foi ensinado também por Jesus lá em Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 15 e 16. Eu vou ler aqui, tá? Marcos 16, versículos 15 e 16. Isso é Jesus falando, tá? E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer terá uma nova chance. Não, né? Não é isso que está escrito, não, né? Vai ser o quê? Condenado. Condenado. Não haverá uma segunda chance, né? Para aqueles Não. que não aceitarem o batismo. Porque o batismo, nós entendemos aqui, isso é muito bem claro, que é uma consequência automática daqueles que creem. Quem crer e for batizado, está junto, né? Faz parte do pacote, vamos dizer assim. Agora, aquele que não crer, automaticamente ele não vai ser batizado, porque ele não creu. Então, esse será condenado, né? Então, o batismo, ele é muito importante também nesse processo. E aí? Eu criei, eu me arrependi, eu confessei, eu me batizei. Tá tudo certo? Falta a perseverança, né? Perseverança. Mateus capítulo 10, vamos abrir lá. Maria Elisa, pode ler para a gente? Mateus 10, 22. Posso. Quem que leu agora? Eu já até esqueci. O Caco, Ah, foi o Caco. o irmão Caco. Não foi a Milena? Eu não sei. Foi eu. Foi Foi eu. Milena, verdade. Ah, foi a Milene. Estou esquecidinho. Misericórdia. 10, 32, 33? Mateus 10, 22. Klaus, eu vou pedir para você abrir lá em Atos 2:42 depois, tá? E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Seremos odiados. Seremos odiados. Seremos perseguidos. Seremos atacados. Né? Seremos provados. Seremos provados. Né? Eu lembro Teste. que Paulo... É Paulo teste. É a cruz. É o teste É a da cruz. fé, né? É o teste da fé, de fato. Como isso é até importante falar, porque como eu sei que alguma pessoa tem fé ou não, como eu sei que eu tenho fé ou não, é quando está tudo bem na minha vida? Não. Quando está tudo bem na minha vida, eu não preciso exercer a minha fé. Mas quando tudo vai ruim, quando eu sofro com algo, e aí, onde está a minha fé? É nas perseguições, né? É nas injúrias, é o ódio das pessoas contra aquele que é cristão. É nessa hora que a gente precisa colocar a nossa fé em ação, né? Então, precisamos... Eu já fui perseguida porque eu sou crente. Meu Acontece. trabalho. Acontece, infelizmente, né? Ainda. Mas a gente não pode desanimar. A gente precisa perseverar. Perseverar até o fim. Klaus, achou aí pra gente? Então vai ser Atos Atos 2:42. 2:42. Isso. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na vida em comunidade, na fração do pão e nas orações. Isso. Algumas versões vai falar se dedicavam, né? A NVI fala se dedicavam. Outras Eles versões perseveraram na doutrina. perseveravam. Isso. É uma perseverança, né? E aqui em Atos, né? Complementando lá em Mateus 10:22, perseverando na doutrina dos apóstolos. Só que essa doutrina é dos apóstolos? Sim e não. Porque eles aprenderam de quem? De Jesus. De Jesus. Então, podemos dizer que essa doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus, né? Está ligado. Está ligado. Então, o cristão, ele precisa o quê? Perseverar, se dedicar aos ensinos de Jesus. Senão, não vai. Senão, ele não consegue chegar até o final, né? Mediante as perseguições, as tribulações, ele vai desanimar, ele vai desistir. Até por isso é interessante a questão de avaliar, né? Como a gente falou no início. Para que não chegue nesses momentos, você começa a construir o alicerce, lembra que o texto fala? Você começa a construir o alicerce e de repente você para. Você para a sua construção. E aí? A pessoa não perseverou. A pessoa não se dedicou. Então, é uma dedicação. A vida do cristão, ela precisa ser dedicada, precisa ter uma dedicação ao ensino de Jesus. Senão, ele não consegue. Ele para no meio do caminho. Acaba a gasolina, né? Acaba o combustível. Então, o combustível do cristão é a palavra, é o ensino, é a doutrina de Jesus. Senão, ele não consegue. Até aqui, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? O plano de salvação está acima de qualquer problema de família, de filho, de sogra, de sogro, de trabalho. Sim. Acima de tudo, esse plano é um plano, tem que lutar por ele. Exatamente. Bem colocado, está acima de tudo, né? Não são os meus problemas que vai me impedir de seguir esse plano, né? Infelizmente, muitos acabam desistindo por problemas, mas Jesus está falando desde o início. Falou para os apóstolos, está falando para a gente também.
vocês precisam perseverar, porque haverá sofrimento. O Jesus fala, eles me seguirão, eles me condenarão à morte. Quem dirá com vocês, que são meus seguidores? Vai sofrer também. Não sei se foi a aula passada, algumas aulas anteriores, que eu até falei sobre isso, sobre a questão de ter mais mensagens, pregações sobre isso, sobre a perseverança, sobre o arrependimento, sobre esse desejo de se manter fiel até o fim. Porque há muitas promessas hoje para aqueles que são fiéis. Há muitas promessas, mas promessas terrenas. Venham para o culto da vitória. Venha receber a sua bênção. Deus tem uma palavra para você hoje. Deus, sabe, eu tenho ouvido muito isso nas redes sociais. Deus falou comigo, Deus me revelou agora, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai restituir algo, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, vamos ver Cuidado. Vamos ver o que Jesus fala de fato. Jesus está falando. No plano não tem tesouro, não. O tesouro que tem é o céu. É o céu, exatamente. Então, precisamos mais desse evangelho que fale sobre o sacrifício, sobre o sofrimento, sobre a perseverança, sobre a fidelidade. Não apenas de conquistas e vitórias. Gente, eu não vou ficar aqui. Se eu quiser só a vitória, eu paro de seguir a Cristo e eu vou para o mundo conquistar as coisas. Claro, lembrando que não que seja proibido, que é pecado alguém ter posses, não é isso. Não é isso. Mas é o chamativo, sabe? O chamativo para as pessoas, o atrativo, vamos colocar assim, o atrativo para as pessoas tem sido isso, muita coisa material. O atrativo para quem quer seguir a Cristo é a cruz. A cruz é o símbolo, é o ponto principal do Evangelho de Jesus. Então, precisa pregar mais sobre a cruz, sobre o arrependimento, sobre perseverança, mesmo em meio a sofrimento. Precisa perseverar sobre a justiça de Deus, que é Jesus. Então, precisamos mais desse Evangelho. Senão fica um Evangelho muito mamão com açúcar, né? É muito fácil ser cristão. Eu vou ter minha vida restituída, vou ter meu emprego restituído, vou ter isso restituído, e vou ter isso, e vou ter, e vou ter, e vou ter, e vou ter. É só ter, só posse. Mas esquece de se negar, de se doar mais a Deus, né? Bom, são 5 passos aí que nós falamos, né? Sobre crer. O homem se rende por meio da fé. Vamos só fazer mais um resuminho aí. Então, fé é o primeiro passo a ser dado para uma entrega total do homem. Ok? Deus tomou a iniciativa de trazer o homem de volta à sua presença por meio de um apelo cheio de amor e de graça. E não pela força, de forma que ele pudesse entregar-se em estado de fé. É o que nós lemos lá em João 3,16. Deus não força ninguém. Deus não obriga ninguém. Deus sempre age por amor. E devemos também ser atraídos também por amor, e não por obrigação, né? Lá em Romanos, capítulo 10, 17, depois vocês podem ler, fala que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? O Evangelho. Eu li os lábios da Maria Elisa, aí, que eu não ouvi a voz, mas eu li Evangelho. É o Evangelho, ou a palavra, né? Lá no contexto de Romanos, a gente fala palavra. É a mesma coisa. É o Evangelho. Arrependimento. Você sabe, quem sabe o que significa arrependimento? Arrepender-se. Qual é a ideia de arrepender? Arrepender-se de não se entregar a Jesus, por não ter se entregado a Jesus ainda. Não, arrepender.
Eu falo assim, qual é o Porque, significado olha, da que palavra nem eu, arrependimento? eu fui criada num lar cristão. Então, a gente sempre procurou fazer mais ou menos certo, né? Então, não tinha tanta coisa para me arrepender. A gente sempre teve uma vidinha mais humilde, mais santo, né? Ir para a igreja. Eu tenho um monte de coisa para me arrepender. Mas com certeza, todos nós temos Todos nós. temos uma direção a mudar, porque essa é a ideia. Você está andando numa direção. Eu sei, eu conheço a minha dificuldade, eu conheço as minhas falhas. Se eu não conhecer as minhas falhas, eu estou sendo negligente e tentando enganar a Deus, entendeu? Todos nós temos. Não adianta a gente falar que não tem, porque tem, né? A questão é, o que é que eu estou fazendo para mudar de direção? Porque arrepender, se eu estou enganado, eu acho que é isso que o Regis vai falar, eu acho, né? É mudar a direção que você está indo. Você está andando por agora, não, não é assim, é assado. Aí você muda para outra direção. Isso, essa a ideia mesmo. É a ideia da metanoia, né? É o significado de arrepender. Metanoia tem a ver com metamorfose. Quem já viu aqueles bichinhos que viram uma borboleta, né? Que causa aquela transformação. Então, o arrependimento... Oi, Maria Elisa. Não. Tá. Significa mudar a mente, né? Mudar a mente para melhor. Ou emendar de coração e com pesar os seus pecados passados. É mudar, como o Carlos falou. Você está indo numa direção, você para e volta. Não é apenas um ressentimento, né? Aquela dor, aquele pesar no coração, não é isso. É, de fato, uma mudança. Claro que isso gera, né, aquele pesar, mas precisa ter a mudança. A pessoa... Vamos usar um exemplo. Um ladrão que ele rouba uma casa e ele fala, eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Mas muitas vezes ele está arrependido apenas de cometer aquele furto. Mas quem disse que ele não vai continuar a fazer? O arrependimento, de fato, ele é uma conversão, é uma mudança. Ou seja, ele não vai roubar mais. O arrependimento, ele precisa ser total, de não fazer mais aquilo. Né? Lá em acho que é Efésios, que vai falar, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. É uma mudança, é não fazer mais aquilo. Né? Então, o homem se entrega através do arrependimento. O 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas que todos mudem as suas mentes, vamos colocar assim, né? Mudar a mente parar de seguir as coisas do mundo e seguir agora as coisas de Deus, as coisas relacionadas a Deus. Esse é o arrependimento, né? Professor Regis, também serve fazer uma conversão, sabe? Quando você está dirigindo e está indo numa direção errada, você para e fala, deixa eu fazer uma conversão aqui, voltar. Serve também? É a mesma coisa, né? A palavra conversão. Você erra, você está na rodovia, você erra a saída, nossa, era para mim ter entrado naquela saída ali. Aí você vai ter que ir mais para frente, procurar um retorno, né? Aí você vai fazer a conversão. Isso. É por isso que fala-se muito, né? Se converta, né? Se converta, rapaz. Convencimento, né? Convencimento. Se convencer que aquilo é o que você está precisando. Exatamente, também. A pessoa precisa se convencer daquilo também, né? Exatamente, está tudo certo. Tudo relacionado ao arrependimento.
Então, Deus deseja, Deus ele quer que todos cheguem, né, ao arrependimento. Uma fé obediente requer a necessidade do arrependimento. Então, o arrependimento também não é um simples sentimento de tristeza, como a gente falou, né, por ter pecado. Judas, ele sentiu tristeza por ter traído Jesus, não sentiu? Mas depois ele foi e se enforcou, ao invés de se arrepender. Será que ele não teria uma oportunidade de voltar atrás? Por que não, né? Mas esse foi o destino dele. Mas com toda certeza, Deus estaria pronto para perdoá-lo, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, do 9 ao 10, vai falar que, todavia, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Vai falar que a tristeza, segundo o mundo, produz tristeza. Mas, segundo Deus, produz arrependimento. Esse é o contexto que vai falar. Então, nós ouvimos o evangelho, nós vamos sentir essa tristeza, mas segundo os planos de Deus. Então, isso vai gerar o quê? O arrependimento, a conversão, a mudança de vida. O arrependimento produz obras dignas de arrependimento. Né? Lá em Atos e Mateus vai falar sobre isso. Tornando, né, uma pessoa melhor. Um melhor empregador, um melhor empregado, um melhor marido, né? Uma esposa, filho, filha, vizinho, um cidadão. Assim como o esposo da Maria do Carmo, que está se dedicando arduamente a cuidar do lar. Então, o arrependimento é isso. É uma mudança do ponto de vista, de opinião, resultando numa vida transformada. Com certeza, é muito... Eu lembro de uma historinha, não é uma historinha, é um conto, que o filho, estava o pai, a mãe e o filho sentado no banco da igreja, e o filho disse assim para a mãe: eu queria que a gente morasse aqui na igreja. Aí a mãe perguntou: mas por que, filho? Porque aqui o pai não briga comigo. Então, lá dentro, age de uma forma, mas lá em casa, né, dentro de quatro paredes, como será que é? Às vezes a boca do cristão, lá no culto, expressa adoração, canta louvores, né, dá paz aos irmãos, mas quando sai lá do prédio da igreja, não é a igreja, é o prédio, tá? A igreja é um prédio. É só um prédio onde se reúne a igreja. A hora que a pessoa sai daquele prédio, alguém dá uma fechada nele, já vai, sabe? Já sai xingando. Chega lá em casa, já briga com o filho, briga com a esposa. E aí? Houve arrependimento de fato, né, nessa pessoa? Não houve. Porque a pessoa... Não houve mudança, né? Não houve mudança. Ele não mudou a mente. Eu vi, professor Regis, eu uma vez tinha um evento na minha igreja grande, né? Então tinha muita gente de fora, muitos convidados, tal, muita a elite, né? Vamos dizer assim, estava lá. E do que eu digo elite estava pregando lá, né? Falando no púlpito, né? Um deles estava falando tudo, né? Aquela coisa de Deus falando tudo, uma bênção. Estava maravilhoso. Quando o culto acabou, foi um mistério que até hoje ninguém sabe. Quando a gente começou a descer a escada, né, da igreja assim, todo mundo observou um cheiro de queimado. Quando a gente olhou na direção do carro dele, da pessoa, estava saindo fumaça, carro bonito, sabe? Aí eu olhei para aquele carro e falei: gente, como que esse carro está pegando fogo? Esse carro estava aí quietinho, não estava acontecendo nada com esse carro. Por que ele está pegando fogo? Mas na hora, veio na mente, na hora. Eu falei assim: agora eu quero ver se ele vai viver tudo que ele estava falando agora há pouco no púlpito. Aí ele fez. Pelo menos ali, ele se comportou impecavelmente. Mesmo vendo o carro dele pegando fogo lá, não sei por que até hoje ninguém descobriu, ele se comportou impecavelmente. Tanto é que ele falou: Deus sabe de todas as coisas,
Deus tem o controle da minha vida. Aquilo me marcou muito, porque eu liguei na hora. Eu falei, eu quero ver se ele vai viver o que ele acabou de falar no público. Mas foi certo. A outra experiência já não fui tão feliz. O carro da pessoa. Ai, gente, eu vou levantar um pouquinho. Peraí. O carro da pessoa, né, foi roubado. O irmão estava dentro da igreja e o carro foi roubado. Quando ele saiu e viu que o carro tinha sido roubado, professores, o homem se transformou em outra pessoa. O homem se transformou em outra pessoa. Eu falei, meu pai, misericórdia. Entendeu? Porque viu o bem dele sendo ceifado. Mas é isso, esses dois exemplos que eu queria falar. É uns momentos que põem a nossa fé, a nossa paciência à prova, né? Digo que é difícil, às vezes, lidar com certas situações, né? Nós somos imperfeitos, né? Somos imperfeitos. Às vezes pode acontecer, né? Às vezes você soltar alguma coisa sem querer. De mim já levaram 3 carros. Nossa. Já perdi 3 carros. Nunca blasfemei. Olha, que bom. Vocês não têm noção, irmãos. Ele não voltou mais na igreja. Você entende? É sério. Foi complicado. Né? Ele não voltou. Ele ficou totalmente irado. Porque ele estava dentro da igreja, o carro ser roubado. Né? Sei lá. Ele imaginou, esse Deus dessa igreja aí não vai me conceder aquilo que eu quero. A situação daquele irmão lá foi complicado, sabe? Ficou bem delicado. São situações que acontecem na nossa vida que vai exigir, né, da gente. Ver como nós estamos, qual é o nosso estado. Às vezes a gente não está no nosso melhor estado, às vezes a gente pode vacilar, né? Eu vou perder a salvação por isso? Não, eu creio que não. Mas não é para você continuar vivendo naquela forma, né? O cristão, ele erra, ele vai errar. A questão é, não continue no erro. Você errou, pare, não continue. Precisa mudar, precisa voltar. A própria Bíblia diz que, acho que é lá em Pedro, depois a gente procura essa passagem, se alguém diz que não tem pecado, é um mentiroso. É um mentiroso. Já está cometendo um pecado, né? Falando que não tem pecado. Então, aí a gente vê. Mas Deus é misericordioso, né? E Deus... Somos pecadores. Com certeza. Então, vocês viram ali que tá vendo ali uma borboleta, né? Uma lagartinha se transformando numa borboleta. É uma mudança. É a metamorfose, né? É a mudança. Precisamos ser assim. Uma mudança contínua. E a confessar. O homem se rende por meio da confissão. Lá em Romanos, capítulo 10, do 9 ao 10, vai falar, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você vai confessar diante das pessoas, as pessoas vão ouvir, né, você fazendo essa confissão. Né? Todos vão ouvir. É a confissão da sua entrega, né, a Jesus. E depois de tomar a decisão de entregar-se a Cristo pela fé e arrependimento, o homem confirma sua entrega através da confissão. Paulo disse, né, se com a tua boca confessares a Jesus, como Senhor será salvo. A confissão precisa estar ligada à vida dos discípulos, uma vez que no dia do juízo, Jesus negará aqueles que se recusarem a confessar a sua fé nele. É aquela passagem que a gente leu, né? Aquele que não confessar Jesus, Deus o negará. Deus vai negar a pessoa. Então, confessar é declarar publicamente a nossa fé e lealdade a Cristo. Imagina uma pessoa que se converte, né? Depois chega algum familiar em sua casa, a pessoa esconde a Bíblia, muda totalmente a maneira de agir, né?
Lá na igreja age de uma forma, quando está com os irmãos reunidos é de uma forma. Aí quando vem um parente que não é convertido, né, vamos dizer assim, vai agir como se fosse um não convertido também. Ou seja, ele está negando a Cristo. Ele está negando a Cristo, porque ele está mudando a maneira dele de viver. Talvez com medo das pessoas falarem da sua conversão. Então, é uma necessidade, essa conversão, essa mudança, né? E você confessar, através de atos, através de pequenos atos, você pode confessar a sua fé em Jesus. É não participando mais de rodinhas, de escarnecedores, de pessoas que ficam zombando de coisas, né, alheias. É você mudar totalmente, você mudar o rumo de vida. Eu me vestia de um jeito, comece a se vestir diferente, uma pessoa mais moderada, né, uma pessoa mais sem usar. Claro que não é que isso vai interferir, mas é uma coisa que talvez incomoda. Eu mesmo, eu gostava muito de ficar sem camisa, sem camiseta. Às vezes vinha parente em casa, eu ficava. Mas isso me incomoda. Nem que for uma camisa cavada, eu tenho que colocar. Sabe que algumas coisas começam a incomodar, até a maneira de você se vestir começa a incomodar. Então, tudo isso vai estar relacionada, tudo também vai acontecer no crescimento do cristão. Vamos dizer que a pessoa batiza hoje, amanhã a pessoa já está 100%. Não. É gradativo. Viu lá a foto vou voltar aqui, ó. Da borboletinha aí, ó. É passo a passo, né? Que ela vai se transformando. O cristão também é passo a passo. Não é de uma hora para outra, num estalar dos dedos, né? Isso requer muito estudo, precisa ter dedicação da pessoa envolvida ali. Batizar. Infelizmente, eu ouço ainda pessoas religiosas falando que o batismo não é importante, que o batismo não é um mandamento de Deus. Eu já ouvi pessoa falar, não precisa do batismo. Se a pessoa levantou a mão lá, aceitou Jesus em seu coração, já tá bom. Olha, eu discordo porque a Bíblia não ensina isso, né? Então, lá em Atos, capítulo 2, 38, a gente viu lá a obediência dos discípulos, né? Então, o que vemos nas conversões no início da igreja é a importância e a urgência do novo nascimento realizado através do batismo. Lá em João, capítulo 3, vamos abrir lá João 3, Evangelho de João, versículo 3 até o 5. Uma conversa com Nicodemos, né? Um judeu. Vamos ler lá do versículo 1 primeiro, tá? João capítulo 3, a partir do versículo 1. Vai dizer assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que isso significa? É o batismo, né? Claro, a pessoa não vai voltar ao ventre, ao útero da sua mãe e nascer novamente. Não tem como, né? É impossível. Mas Jesus está falando de algo espiritual.
É o batismo que está sendo pregado aqui, né? Na pregação de Pedro, lá em Pentecostes, muitas pessoas foram batizadas no mesmo dia quando creram. Vamos voltar lá em Atos, capítulo 2, versículo 41. Milena, pode ler para a gente, Atos 2, 41? Posso sim. Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, hein? Olha como que a igreja cresceu rapidamente, né? A igreja se iniciou ali em Atos capítulo 2, e com a pregação de Pedro, 3.000 pessoas foram batizadas. Mais tarde a gente vai ver que milhares de pessoas foram convertidas, tanto que as pessoas, o autor vai falar que de uma forma que não podia se contar mais, né? 3.000, 2.000, multidões, vai falar de multidões, não tinha mais como contar. Então as pessoas, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação, elas creram, se arrependeram e elas foram batizadas. Então isso fazia parte da pregação, fazia parte do plano de Deus. E precisa continuar esse plano até hoje, né? Porque isso é um mandamento bíblico. Atos capítulo 16, versículo 33, uma família foi batizada. É a história do... Vamos ler lá, Atos capítulo 16. É lá em Filipos. Deixa eu ver aqui. Atos 16, 33. Deixa eu só pegar, eu esqueci o contexto aqui, se é na casa de Lídia ou se é do carcereiro. O contexto do carcereiro, depois que Paulo foi preso, né, as cadeias se romperam, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua casa e Paulo pregou as boas novas para esse carcereiro. No final, no final dessa lição aqui, vai ter um acréscimo. A gente não vai falar aqui porque praticamente vai repetir o que a gente está falando, mas vai ter algumas outras passagens, tá? Falando, reforçando mais sobre a questão do batismo, né? Usando alguns exemplos, tanto esse como a gente vai ver agora, mas vai falar mais detalhado, tá? Aí vocês podem ler depois também. Então, lá em Atos 16 e 33, vai falar que naquela mesma hora, ele lavou as feridas das chicotadas e foi batizado, juntamente com a família toda. Então, o carcereiro ajudando Paulo ali, né, lavando as feridas, Paulo prega o evangelho para aquela família e naquela mesma noite eles foram batizados. Agora uma pergunta. Fala que precisou de um curso para ser batizado? Não fala, né? Aqui que a Maria Elisa respondeu, eu não consegui ler agora seus lábios, não. Só a palavra mesmo. Só a palavra, falando de Jesus. Né? Só o evangelho, isso. Anunciar, né? E foi naquela mesma hora, né? Então, fica assim, ó, vai, pensa, né? A pessoa creu. A pessoa crendo, o que impede que ela seja batizada? É naquela mesma hora, né? A mudança, todo aquele processo que a gente vê vai ser ao longo da vida da pessoa. Mas o batismo era necessário, era urgente, né? Lá em Atos 8, 35 e 38, a gente já viu a história do eunuco, né? Que vinha em sua carruagem, vinha lendo o livro de Isaías, Filipe chegou próximo dele e anunciou o evangelho, né? E ele foi, ó, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? Nada. Se você crê que Jesus é o Senhor, nada te impede. Então eles desceram as águas e foram batizados.
Então, o batismo é de extrema importância por causa da sua relação com a salvação. Então, o batismo está muito ligado com a salvação. Então, ele é indispensável. Não se pode negar o batismo. Pessoas que negam o batismo está adulterando a palavra de Jesus, está adulterando o plano que Jesus deixou. E nós não temos esse direito. O próprio Jesus foi batizado, não foi? Ele foi até João Batista, né? João Batista, espera aí. Eu careço ser batizado e vem tu a mim? O que Jesus falou? Eu vou dizendo aí nas palavras mais modernas. Fica tranquilo. Vamos deixar que tem que ser assim. Não foi essas palavras que Jesus usou, tá? Mas é nesse sentido. Professor Regis. Oi. Quem batizou João? Quem batizou João? Uhum. Olha, é uma boa pergunta, hein? Se ele foi batizado ali... Olha, alguém tinha que batizar ele, porque alguém não tinha que pode se batizar sozinho. Bom, eu não sei se tem essa instrução. Vamos dizer ali que no início, o batismo em Jesus para a salvação, o batismo que nós temos hoje, ele aconteceu após a morte de Jesus. Porque a gente vai ver que o que João batizava, o que João pregava, era um batismo de arrependimento para a chegada de Jesus. É um batismo preparatório. Isso dá um pequeno estudo também, tá? Porque a gente vai ver mais para frente que quando Paulo encontra alguns discípulos, eles falam que conheciam apenas o batismo de João. E eles tiveram que ser batizados de novo. Então, se o Caco quiser comentar também, Caco, o que você pensa, o que você entende, né? Eu entendo assim, que quando João estava batizando, ele estava batizando o batismo de arrependimento. Até chegar Jesus, preparando essas pessoas para Jesus. Não há nenhuma evidência ali de João sendo batizado. Mas eu creio que ele foi batizado por alguém, pode ser de algum dos seus discípulos ou por alguns dos apóstolos de Jesus, não sei. É uma pergunta que eu confesso que não tem uma resposta bíblica exata, né? A gente vai achar. Não, bom, nesses pontos a gente acha, né? A gente deduz algumas coisas, né? Porque não tem resposta. Até porque, assim, olha, o que mudaria... Vamos pensar, vamos analisar as situações. O que mudaria na vida de João Batista ser batizado? Remissão de pecados? Era perdão para pecados? Sim. Era um mandamento para ser feito, para ser salvo? Não. Ele estava preparando. Nem todos receberam esse batismo. Nem todos, tá? Era preparação para a vinda. Porque, assim, olha, eu entendo assim, na época do judeu, eles receberam uma lei. Essa lei salvava? Não, não salva. Essa lei justificava? Também não. O que Pedro estava fazendo era preparando a mesma coisa que aconteceu na época de Moisés. Era uma preparação para aquilo que viria. Então, tudo era sombra, tudo. O batismo de João Batista era uma sombra? Também. Também, porque ele também não fazia tudo o que era em Cristo. Porque só depois que Cristo foi, é que, então, a gente recebe a remissão dos pecados pela cruz de Cristo, pelo sangue de Cristo. Por isso que o Regis falou que dá um outro estudo da gente falar só sobre isso, porque é preparação para aquilo que viria e seria perfeito. Então, aquilo também não era perfeito. Até porque o que é que
Pedro chega para Jesus e fala assim: não sou eu que tenho que batizar o Senhor. É o Senhor que tem que me batizar. Aí ele falou assim: não, o negócio é que a gente tem que cumprir aquilo que já foi programado pelo Pai e que você também sabe, porque João Batista ele foi preparado antes mesmo dele nascer. Deus já tinha preparado. Quem é que nós ouvimos na Bíblia que foi preparado antes de nascer para aquilo? Eu acho que talvez tenha mais um, mas que foi Jesus, né? Mas João Batista. O outro que talvez foi preparado foi Isaac. Isaac foi preparado. Ele foi preparado mesmo, né? Antes de nascer, ele já foi preparado. João Batista foi preparado para isso. Então, eu falo: olha, João, você não tem que ser batizado, sou eu. Porque as pessoas precisam ver que isso é necessário e porque isso já foi colocado como ordem de Deus. Vamos cumprir o que já foi falado, vamos cumprir. Então, ele vai e faz. Agora, se alguém batizou também, eu acho que isso não ia mudar em nada na vida de João, entendeu? Pode ser que ele tenha sido batizado, pode ser que não, né? Mas... isso fica ali uma coisa para a gente poder pensar, analisar. Né? Então, é válido. Não, Tá certo. foi bem explicado. Oi, Maria do Carmo. Não, tá certo, tudo bem. Tem algumas perguntas que é aquilo que a gente fala, né? Vamos colocar o nosso achismo, né? A nossa opinião. Porque a Bíblia não vai falar claramente sobre aquilo. Mas, como o Carlos falou, o João Batista foi preparado para aquele propósito, né? Então, se ele foi batizado ou não, a Bíblia não fala, mas a salvação dele, temos certeza que está garantida, porque Deus fez, o preparou para aquilo, né? E a gente sabe que ele morreu defendendo a verdade, né? Então, mas é interessante a pergunta, algumas coisas para a gente pensar, né? Tá certo. Mas, infelizmente, a gente não tem quem batizou, a gente não sabe. Vamos colocar que foi o próprio Jesus que batizou ele, né? Mas, vamos lá. E como é o batismo bíblico? Existe um batismo correto? O que vocês acham? Existe um batismo correto ou a gente pode improvisar? Sim ou não? Pode improvisar ou tem que seguir o que a Bíblia ensina? Como assim improvisar, professor? A gente pode improvisar. A gente pode batizar de uma forma que eu acho que pode ser. Uma vez eu ouvi um vídeo de várias pessoas sendo batizadas, as pessoas descendo um tobogã, todos na piscina. Aquilo foi um improviso. Não foi? Meu Deus, Foi um misericórdia. improviso. Então, não é bíblico. Se a gente vê lá em Atos, capítulo 2, quando 3.000 pessoas foram batizadas, a gente não pode deduzir que as pessoas todas entraram dentro da água e foram batizadas. Não. Creio eu. Pedro batizou um exemplo, tá? Pedro batizou Pedro vai batizar outro. O primeiro que Pedro batizou vai batizar o outro. E assim vai, um batizando o outro. Isso vai alcançar um número gigantesco. É uma corrente. Então, há pessoas que improvisam. Mas o batismo bíblico precisa ser seguido. Então, existem diversos batismos no mundo religioso, mas somente um batismo é bíblico. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 5, vai falar que há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Se há um só batismo, existe dois? Não. Existe um só. Ok? Bom que todos concordam. Para que o batismo esteja dentro do plano estabelecido por Deus, algumas coisas são necessárias, de acordo com alguns textos. Primeiro, a pessoa certa. Quem é a pessoa certa, né? A pessoa precisa ter consciência e
capacidade mental para crer no Evangelho. Por quê? A fé não vem pelo ouvir o Evangelho? Isso não vai despertar a crença na pessoa? Eu tenho o meu filho ele fez 11 meses, dia 2 agora. Se eu pregar o Evangelho para ele vai ficar blá, 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 vai ficar falando assim, ele não vai entender. Ele não vai compreender. Entende o que eu estou falando? A pessoa certa? Essa questão da pessoa entender mentalmente o que está sendo ouvido. Até porque bom, vamos seguir, senão eu vou adiantando aqui. Então precisa ter essa capacidade mental para entender o que está sendo dito. E a pessoa ser suficientemente, né, capacitada para se arrepender. Nossa, verdade, eu cometi erro. Eu vivi uma vida errada, então eu preciso me arrepender. Uma criança, ela não consegue ter essa noção, ok? Marcos capítulo 1, versículo 15 vai falar: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, para alguém se arrepender e crer, ela já precisa ter uma capacidade mental, né, mais madura, ok? E disse-lhes, lá em Marcos 16, 15 e 16, a gente já leu. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outra passagem. Precisa ter essa capacidade mental. Precisa ter o propósito correto. Qual é o principal propósito do batismo? Perdão dos pecados, não é? Quem não tem essa capacidade mental é uma criança. Ela tem pecado? Ela não tem pecado. Eu olho para o meu bebezinho aqui, eu não vejo maldade nenhuma nele. Eu não vejo ele cometer nenhum tipo de pecado, porque ele é inocente, né? Ele é puro de coração. Jesus não fala isso das crianças, que as crianças deixem vir as crianças, né? Sejam como crianças. Jesus vai falar no sentido de as pessoas serem puras de coração. E o outro propósito é receber o dom do Espírito Santo. Qual é o significado dessa palavra dom? Alguém sabe? Qual é o significado da palavra dom? Dado por Deus? Dado por Deus. Ó, tá próximo, tá quente. Tem a ver. Deus capacitar a pessoa para tal função. Deus capacitar alguém? Para tal função, uma função específica? Não é essa a ideia. Dom significa presente. Professor, não tem um dom natural e um dom dado? Talento? Um dom que é dado. Isso, tem isso, talento. Tem. A gente vai ver muitos dons que foram dados por intermédio do Espírito Santo, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. É só esse significado. Dom significa presente ou presença. Então, nós recebemos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Tá. A gente vai detalhar mais sobre isso daí nas próximas aulas aí. Então, esse é o propósito do batismo. Olha o que fala aqui a passagem. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, olha o Espírito de Deus habitando internamente. Isso é o quê? Quando você habita, você está presente. É a presença de Deus em nós. Tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então a gente associa, vamos associar.
Se o batismo é para perdão dos pecados e receber o Espírito Santo de Deus internamente, a presença, quer dizer que agora eu sou de Cristo, ok? Porque o Espírito Santo habita em mim. Se o Espírito Santo de Deus não habita em mim, eu pertenço a Cristo? Não. Não, né? Com certeza não, né? É automático isso. Lá em 1 Coríntios também vai falar a mesma ideia. Então, como garantia de salvação, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, aliás, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao 14. Então, nós fomos selados. Um selo tem a ideia do quê? Marcar uma carta, não é? Ela marca. E ela tem o destino certo, não é? Se a carta for colocada sem selo, ela não vai ter o seu destino certo, ela não vai chegar ao destino certo. Então, o Espírito Santo também em nós é também como um selo, uma marca em nós. Ou seja, quando Jesus voltar e ver que o Espírito Santo não está naquela pessoa, Jesus vai buscar ele? Não. Jesus não vai levar ele, porque ele não tem o selo do Espírito, ok? Então, o batismo tem essas duas funções: perdoar os pecados e dar a presença interior do Espírito Santo. E qual a forma correta? Romanos capítulo 6, versículos de 3 a 4, vai dizer assim, já está escrito aí na tela de vocês. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Está vendo aquilo que o Caco havia falado também? O batismo de João era um batismo preparatório. O batismo que se segue a partir de Cristo é associado com a morte de Cristo, não mais associado com o batismo de João. Ok? Então, creio eu, tá? Creio eu, que aqueles que foram batizados por João Batista, eles estavam no meio desses 3.000 que foram batizados em Pentecostes. Creio eu. Porque se eles foram batizados por João, eles eram seguidores. Por quê? O papel de João Batista foi o quê? Apontar os discípulos dele para Jesus. Olha, aquele de quem eu tenho falado, que eu não sou digno de desatar a sandália dos pés. Então vocês têm que seguir ele. Não é João Batista. João Batista foi só uma preparação para apontar a Jesus. Ok? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Está vendo a associação? Novamente aqui. Fomos sepultados com ele, com Jesus, na morte, por meio do batismo. A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou uma nova vida. Está vendo a associação? Jesus Cristo morreu, foi sepultado, e ele ressuscitou. Nós, como cristãos, que aceitamos o plano da salvação, somos batizados, ou seja, morremos e nascemos novamente para uma nova vida. Tudo relacionado à cruz de Jesus. Tudo relacionado à morte e ressurreição de Jesus. Ok? Olha lá, só uma figura aí para vocês verem. O nosso velho homem, né? Ele morre. Tá vendo ali, ó? Alguém já viu alguém... Deixa eu só molhar a garganta. Eu creio que muitas pessoas já participaram de algum enterro, né? De algum amigo, algum ente querido. Alguém já viu
enterrar o defunto jogando apenas água, apenas terra, deixar o caixão exposto e só jogar um pouco de terra, tá certo? Não. O que é feito? Cava-se um buraco, né? É colocado lá dentro, depois enterra, né? Fica lá embaixo. O batismo nas águas tem essa função. Estamos em pé, tá vendo minha mão aqui, ó? Estamos em pé. Isso é uma pessoa, tá? Só um exemplo. Somos batizados, nós mergulhamos, morremos, fomos sepultados, ok? Imersão, imerso sobre a água. Isso significa, é o significado de batismo, tá? Imersão. Fomos batizados, ressuscitamos. Não é assim o batismo? Você mergulha e levanta. Isso está simbolizando a morte, a hora que sai da água, a ressurreição. A palavra batismo, então, tem esse significado de imersão. É imergir totalmente a pessoa na água, ok? Eu ia fazer algum comentário, Maria Elisa? É uma aliança ali, você vai ter, a partir daquele momento, vai ser uma nova criatura. Exato. Exatamente. Nascimento. Esse ato do batismo está simbolizando, né, na verdade, a morte de uma pessoa. Uma morte espiritual, né, vamos dizer assim, né, no sentido espiritual. Para que um novo homem sem pecado possa nascer. Esse é o propósito. A partir do batismo, Jesus está limpando os seus pecados. Você nasce uma nova criatura sem pecado. A partir dali, Jesus zerou a sua conta. Agora você precisa fazer o seu papel como um bom cristão. A função do batismo bíblico. Para não sermos castigados por causa dos pecados cometidos no passado, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo está relacionado à crença. Ele faz parte. Ele não é deixado de fora, ok? Infelizmente, muitas pessoas rejeitam. Pedro ensina que o batismo agora também vos salva, da mesma forma que o dilúvio salvou Noé. Vamos abrir essa passagem lá em 1 Pedro. Caco, pode ler para a gente, fazendo um favor? 1 Pedro 3, do 20 ao 21. Sim. Se dá uma segurada aí, Caco, eu só vou ler uma outra passagem aqui. Mateus, capítulo 3. Deixa eu só confirmar se é essa. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Essa passagem é interessante, né? Que tem a ver com a questão da imersão. Quando a gente fala que batismo significa imersão, imergir, afundar totalmente, tá? Mateus 3,16. Porque lembra que nós falamos que Jesus foi batizado também? E olha o que aconteceu aqui. Ó, o versículo 15 que a gente falou lá. Lá no 14, João fala, né? Ó, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. E o 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. É só esse ponto, tá? Quando Jesus foi batizado, ele saiu da água. Quando alguém sai da água, isso significa que ele estava dentro da onde? Alguém?
Se Jesus saiu da água, Jesus estava onde? Estava dentro da onde? Dentro do rio? Dentro do rio, ou seja, dentro da água, né? Isso tem a ver com a questão da imersão, né? Que o batismo não é apenas borrifado, aspersão, tá? Não é por aspersão, mas sim por imersão, que é deitar a pessoa no rio e ela nasce novamente, ok? Então, Caco, você pode ler lá para a gente? Essa passagem de 1 Pedro 3, 20, 21? Tá bem. 1 Pedro 3, 20 e 21. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu só ver quantos slides que faltam aqui. Vai faltar uns 6 slides. Será que vai dar para a gente acabar? Vai passar só alguns minutinhos só. Então, o que Pedro está falando aqui? Que o batismo agora também vos salva. Relacionando aí, então, o batismo com a salvação, ou a salvação com o batismo. Está ligado. Como o dilúvio afastou Noé da destruição do mundo pecador, o batismo nos separa do pecado e da destruição que o acompanha. É uma semelhança, né? Está usando essa figura, né, para falar do batismo. Isso não quer dizer que a água que salva, ok? A graça de Deus é o poder salvador. Pedro diz, o batismo agora também vos salva, por meio da ressurreição de Jesus. Então, o poder não está na água, tá? Só para a gente entender. Não está na água, mas é a forma de simbolizar a sua morte e ressurreição, ok? Ao lavar-se, ele demonstrou fé em Jesus. Então, foi o poder de Deus e não a água que lhe restituiu a visão. Isso está falando do homem cego, tá? Deixa eu só... A ordem aqui foi ao contrário aqui, ó. O batismo salva pecadores do mesmo modo que a água curou o cego. Lá de João capítulo 9. Jesus mandou que o cego fosse lavar na água para poder enxergar, não foi? Lembra que Jesus fez lodo lá e colocou nos olhos do cego e mandou ele se dirigir ao tanque, né, para ser curado? Então, não foi a água, mas foi o poder de Jesus, tá? É só um exemplo aí, que não foi a água lá, mas sim o poder de Jesus que curou a cegueira, né, daquele homem. Professor Regis, Oi. tem uma curiosidade aí, rapidinho. Quando esse poço que ele foi lavar, essa fonte, para chegar lá embaixo na água, tinha 37 a 38 degrau para baixo. Olha a fé desse homem. Verdade. A água não estava ali, né? A água não estava ali na beiradinha, né? A água não estava ali. Ele teve que descer, mais ainda, até chegar lá embaixo não estava água. Isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. E a gente nem sabe se alguém ajudou ele, né? Pode ser que alguém tenha ajudado, não sei. Mas é demonstração de fé. Verdade, bem colocado, né? Era uma distância bem grande da onde Jesus estava, né, com ele. Até que ele chegasse ao tanque ali. Muito bem lembrado, Maria do Carmo. Obrigado. É a fé. Graças a Deus por isso. Então, o batismo salva por meio do que ele simboliza. A morte de Cristo, o seu sepultamento e a ressurreição. Como aquele texto lá de Romanos que nós lemos. Tá? Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 12, vai dizer que o batismo, né, demonstra a fé que o homem tem na obra de Deus, pois no batismo somos levantados com Cristo, tá?
E lá em Colossenses 2,12 vai falar que é mediante a fé no poder de Deus. Então, não é fé na água, mas no poder de Deus. Mas aceitando, então, o batismo nas águas como ordem, como instruções que Jesus deu aos discípulos, né? E representando isso daí para nós hoje. Algumas ideias erradas sobre batismo. Alguns consideram o batismo somente um símbolo da salvação e não necessário para receber o perdão dos pecados. Muitos entendem dessa forma. Porém, Pedro disse que o batismo é para remissão dos pecados. O próprio Pedro disse isso lá em Atos, que o batismo é para remissão. Não está dizendo que apenas vai figurar. É uma figura, sim, mas ele representa também esse ato de perdão. Outros pensam que o batismo não é necessário para a salvação, porque o ladrão na cruz foi salvo sem batismo. Isso dá um debate. O ladrão na cruz. Se o batismo que salva é o batismo que simboliza a morte de Cristo, primeiro, o ladrão, ele tinha condições de ser batizado ali naquele momento? Não. O batismo principal, que é a da morte de Jesus, já estava instituído ali, sendo que Jesus não havia morrido ainda? Não estava. Não estava. Estávamos na época da graça, naquele momento? Ou estávamos na época da lei ainda? Da lei, né? Porque Jesus ainda estava vivo. Ainda não havia sido consumado. Ainda não havia sido estabelecido a graça. E outra coisa, foi o próprio Jesus que garantiu a salvação do homem, né? Isso é indiscutível, né? Então, a partir do sacrifício, a partir da morte e ressurreição de Jesus, esse batismo bíblico, que lá em Efésios vai falar do batismo, que é um só batismo, ele é permanente para todas as gerações, ok? Algumas considerações precisam ser observadas. Aí eu vou falar vou repetir o que eu já falei. Que o ladrão na cruz viveu sob o Antigo Testamento, né? E foi perdoado pelo próprio Jesus antes de sua morte. E muitas pessoas foram perdoadas por Jesus pessoalmente durante seu ministério, sem a necessidade de serem batizadas. Porém, hoje vivemos sob qual aliança? Sobre a nova aliança, que exige, então, o batismo nas águas. Então, Deus é específico em muitas coisas. Quanto ao batismo, ele também foi específico. Então, precisamos obedecer o padrão que foi deixado no Novo Testamento, né? E qualquer modificação que a gente queira fazer, nós estamos fora dos padrões divinos. Então, eu não posso improvisar. Eu preciso seguir o que a Bíblia ensina. Perseverança. O homem continua se entregando através da perseverança. A gente leu as passagens já, né? Lá em Atos 2:42, perseveravam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, né? Aos ensinos de Jesus. Então, após o novo nascimento, né, que é o batismo, Deus acrescenta. Lembrando, Deus é quem acrescenta, tá? Deus é quem acrescenta. Deus acrescentou o homem à sua igreja. E este se levanta para uma nova vida, tá? Conforme diz lá em Romanos 6:4. Dessa forma, então, como uma nova criatura, o cristão tem um novo Senhor. Quem é o seu novo Senhor? Jesus Cristo. E um novo parentesco. Essa pessoa vai ganhar muitos irmãos, muitos pais, muitas mães, muitos filhos, muitos avós. Por quê? A igreja vai fazer parte da sua família agora. Vai ter um novo parentesco, que são os membros da igreja. E ele começa a nova vida tomando dia a dia a sua cruz e seguindo a Jesus, conforme aquela passagem que a gente leu, de Lucas 9:23. Quando os cristãos cometem pecado, precisam livrar-se dele. Tá? Depois vocês podem ler lá Romanos capítulo 6. Indo ao seu mediador, que é Cristo, né? Que lhes concede perdão integral depois da confissão dos pecados, do arrependimento também, e também das orações a Deus. Tem as passagens aí, depois vocês podem ler. Então,
quando o cristão, ele é... não sei se eu acho que eu já falei, qual é o significado de pecado? Qual é a ideia de pecado? Alguém lembra? Não sei se eu não lembro se eu falei. Eu não sei. É errar o alvo. É. Errar o alvo. O nosso alvo é Jesus. Quando eu erro o alvo que é Jesus, eu estou cometendo pecado. Então tem essa ideia do pecado. Então quando eu errar o alvo, eu preciso me voltar a Deus e pedir perdão. Dessa maneira, uma pessoa salva considera Cristo e a igreja como as coisas mais importantes em sua vida. Vai fazer parte isso do cristão, né? Com o júbilo advindo da salvação concedida por Deus, continuará a render-se a Cristo na igreja, aguardando a vinda gloriosa do Senhor e a recompensa da vida eterna. Jesus virá, nós lemos a aula passada. Precisamos nos preparar para esse dia. Conclusão. Para aceitar a dádiva da salvação concedida por Deus, o homem precisa entregar-se a Cristo da forma ensinada por Jesus e obedecida pelos discípulos. Precisa ter fé em Jesus como Filho de Deus, arrepender-se de todos os pecados, confessar a sua fé em Cristo e ser imerso em água para a remissão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Tendo se tornado cristão, precisa então continuar sendo fiel na igreja, estabelecida por ele até a morte. Essa é a missão de cada cristão, tá? Romanos 6:23 vai falar: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós trabalhamos, né, no nosso trabalho, nós esperamos no final do mês ou no começo do mês receber o pagamento, porque é direito nosso. O salário de quem comete o pecado é morte. É a recompensa de quem comete pecado. Mas Deus, através da sua graça e misericórdia, ele oferece esse dom gratuito. É de Deus, a vida eterna é de Deus, para aqueles que estão em Jesus. E aí? Onde nós estamos? Aqui, ó, que Deus abençoe a gente. Depois vocês podem ler esses adicionais aí, tá? Que vai falar um pouco sobre a salvação também. Vocês podem ler, apenas para um reforço para vocês na aula aí. Que Deus abençoe a gente. E fica essa pergunta, né? Sempre para a gente. Estamos aí, então, preparados para a segunda volta de Jesus? Eu tenho cumprido esse plano da salvação por intermédio de Jesus? Precisamos sempre nos questionar, né? E precisamos nos preparar quanto antes, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Que Deus nos abençoe. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade para a gente poder encerrar. Maria Elisa, Deus abençoe, querida. Maria do Carmo, amém. Deus te abençoe, uma boa recuperação para você. Obrigada, amor. Deus abençoe vocês todos aí hoje. Amém. Todos. Amém. Amém, gente. Eu agradeço a participação de vocês aí. Eu já mandei a lição e a tarefinha lá no grupo, tá? Eu já mandei, porque senão eu acabo esquecendo e acabo me enrolando. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário aí? O Carlos quiser fazer algum comentário, depois o Carlos faz a oração final para a gente. Para mim tá tudo certo. Que bom. Isso vai fechar. Também está tudo certo. Tá Amém. tudo no Evangelho. Está tudo certo. A próxima vai ser interessante, tá? A gente vai falar sobre o reino de Deus. É uma boa lição também, a gente aprende bastante coisa. Tudo certo? Tudo certo. Tudo. Então, Caco, faz a oração final para a gente. Vamos fazer.
Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos agradecidos, Senhor, pela vida concedida a cada um de nós. Somos gratos por podermos, ó Pai, nessa noite estarmos reunidos, podendo, ó Pai, buscar mais conhecimento do Senhor para a nossa vida, para enriquecer a nossa alma, nosso espírito, Senhor. Esteja capacitando, ó Pai, a cada um de nós, conforme sua palavra, de viver, ó Pai, o evangelho verdadeiro do Senhor e poder, ó Pai, assim agradar o Senhor com a nossa vida, Senhor. Esteja abençoando a cada aluno, esteja abençoando Reginaldo, ó Pai, concedendo sempre a ele também a sabedoria do Senhor, o entendimento de sua palavra, a compreensão, para poder, ó Pai, estar servindo, ó Pai, a todos que precisam conhecer a verdade do Senhor, Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus também pedimos uma boa noite de descanso, ó Pai, a cada um. E em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos ao Senhor, Pai. Amém. 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 Obrigado, Caco. De nada. Obrigado, Maria Elisa, Maria do Carmo, boa recuperação aí. Milena, Klaus. Obrigado pela Deus abençoe a todos. presença. Bom descanso. De vocês aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria Elisa. Boa noite, Milena. Boa semana. Boa noite, Maria do Carmo. Melhoras, viu? Obrigada, terei. O marido está de parabéns, é isso mesmo. Quando um precisa do outro, é dessa forma. Tem que servir um ao outro. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, um abraço. Eu vou desligando aqui. Tchau. Lembrando que aí, Tchau. eu desligando aqui, ele para a gravação, tá bem? Ok? Regis, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Caco. Obrigado. Um abraço. Até mais. Desligando aqui. 3, 2, 1. Até mais.